Força Bíblica apresenta Estudo de Mateus 10 e 11. O que os ensinamentos de Jesus revelam sobre esperança em tempos de crise? Como aplicar a verdadeira fé no nosso dia a dia? Prepare-se para uma jornada transformadora. Neste estudo, vamos descobrir como os desafios e as promessas de Cristo ainda falam diretamente ao nosso coração. Não perca a chance de entender o poder da esperança viva que Ele nos oferece. Vamos juntos fortalecer nossa fé e encontrar direção para a vida. Olá, seja muito bem-vindo ao Força Bíblica. É um prazer ter você aqui conosco nesta jornada de fé e aprendizado. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora e comece a viver um novo propósito com a gente. Juntos, vamos fortalecer nossa caminhada espiritual. Comente agora: eu sou parte dessa transformação, e mostre que está comprometido com esse aprendizado poderoso. Você sabia que os capítulos 10 e 11 de Mateus contêm lições poderosas seguindo como enfrentar os desafios da vida com esperança e fé? Jesus falou diretamente aos seus discípulos, mas as palavras dele ressoam até hoje em nossas vidas. Como você reagiria ao ser chamado para uma missão difícil? O que significa realmente tomar a cruz e seguir? Ao longo deste estudo, vamos explorar essas perguntas e outras, trazendo exemplos práticos e histórias de pessoas que encontraram esperança em momentos de aflição. Fique ligado, pois as respostas podem mudar a maneira como você encara os desafios da sua vida. Vamos mergulhar profundamente nos capítulos 10 e 11 de Mateus e entender o que Jesus queria transmitir aos seus discípulos e a nós. A jornada começa com um chamado desafiador, onde Jesus prepara seus seguidores para enfrentar perseguições e dificuldades, mas também promete que, no fim, a recompensa será grandiosa. 1. O chamado para a missão. Mateus 10, 1-15. Jesus envia seus discípulos para pregar o Evangelho e logo a missão se torna difícil. Como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Quando enfrentamos dificuldades, estamos preparados para seguir em frente? A chave está em entender que não estamos sozinhos nessa caminhada. Pergunta para reflexão: você está disposto a ser um mensageiro da esperança, mesmo quando o caminho for difícil? 2. O preço de seguir Jesus. Mateus 10, 16, 39. Jesus alerta sobre as perseguições e desafios, mas também nos dá um poder transformador para enfrentar tudo isso com coragem. A fé não é apenas para os momentos de alegria, mas também para os dias de luta. Frase motivacional: a verdadeira força se revela na adversidade. Você está pronto para seguir, mesmo quando o caminho for árduo? 3. O consolo nas dúvidas. Mateus 11, 1, 19. Aqui, vemos João Batista em dúvida, questionando se Jesus era realmente o Messias. Ele, que havia preparado o caminho, agora sentia a dor de não entender totalmente o que estava acontecendo. Jesus responde com amor e clareza, mostrando que Ele é a resposta para todas as nossas dúvidas e medos. Pergunta reflexiva: quando você se sente perdido em sua fé, como encontra consolo e direção? 4. O convite de Jesus, Mateus 11, 28, 30. No final deste capítulo, encontramos o convite mais acolhedor de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é apenas um convite para descanso físico, mas um chamado para o descanso da alma. Como podemos aceitar esse convite hoje? Frase motivacional: Jesus nos oferece um descanso que vai além do corpo. Ele cura a alma. Você está disposto a aceitar o descanso que ele oferece? Esses subtópicos mostram que, mesmo em meio às dificuldades e perguntas, Jesus nos oferece respostas claras e a esperança de que o seu fardo é leve. Comente abaixo: eu escolho seguir o caminho da esperança. E compartilhe com a gente o que você aprendeu até aqui. Vamos agora explorar as nuances mais profundas de Mateus 10 e 11,
compreendendo como esses ensinamentos podem iluminar nossa caminhada espiritual de forma mais detalhada. 1. A missão e o custo de seguir Jesus. Mateus 10, 15. Jesus envia os discípulos em uma missão sem garantir uma vida confortável. Ele os instrui a pregar sem esperar recompensas materiais. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Isso nos desafia a refletir. Como vivemos nossa fé hoje? Será que nossa fé está vinculada ao que recebemos ou estamos dispostos a servir sem esperar nada em troca? Um estudo recente sobre o altruísmo cristão sugere que, ao servirmos sem esperar compensação, nos tornamos mais próximos de Cristo e mais realizados. Analogia. Imagine um jardineiro que, sem esperar colher os frutos das plantas que cultiva, se dedica a regá-las e cuidá-las com amor. Seu prazer não vem da colheita, mas do simples ato de cuidar. Assim é nossa missão. Dar sem esperar retorno, pois o verdadeiro valor está no serviço em si. E o 2. O preço de seguir Jesus e a promessa de recompensa. Mateus 10, 16, 39. Jesus é claro sobre o custo de seguir seus ensinamentos, a perseguição e a divisão. Ele nos adverte de que quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 37. Esse verso é desafiador. Será que estamos dispostos a colocar nossa fé acima de laços familiares ou amizades? Estudos sobre a fé em contextos de perseguição revelam que os cristãos perseguidos em muitos países experimentam uma fé mais profunda, pois são forçados a depender totalmente de Deus sem as comodidades externas. História. Lembro-me de um missionário que, em uma região de grande perseguição, encontrou consolo nas palavras de Jesus, mesmo quando a prisão e o sofrimento eram iminentes. Ele me disse: eu sabia que se o preço de seguir a Cristo fosse a prisão, isso não era nada comparado à liberdade de viver sua verdade. 3. O consolo nas dúvidas. Mateus 11, 19. João Batista, o precursor de Cristo, questiona se Jesus é realmente o Messias. Isso revela uma profundidade emocional importante. Até mesmo os mais fiéis podem se sentir perdidos em momentos de dor e incerteza. Em resposta, Jesus aponta para suas ações. Os cegos veem, os surdos ouvem e os pobres recebem boas novas. Mateus 11, 5. Jesus não responde com palavras, mas com ações concretas, mostrando que Ele é a resposta para nossas dúvidas. Citação: a dúvida não é falta de fé, mas o início de um processo de crescimento. C.S. Lewis. Às vezes, nossas dúvidas são oportunidades de questionar e aprofundar nossa fé. Elas não nos afastam de Deus, mas nos conduzem a uma compreensão mais rica de seu caráter. 4. O convite de Jesus ao descanso. Mateus 11, 28, 30. Jesus oferece um descanso não apenas físico, mas espiritual. O fardo que ele nos propõe é leve, porque ele não exige perfeição de nós. Ele deseja que aprendamos com ele, que é manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Este é um convite ao descanso da alma, algo que muitas vezes negligenciamos em nossas vidas agitadas. Analogia. Imagine uma criança correndo o dia inteiro, cansada e com dificuldades para lidar com o cansaço. Ela se joga nos braços de um pai que a recebe com amor e a acalma. Assim é o convite de Jesus. Ele nos chama para descansar nele, não porque somos fracos, mas porque ele é forte e capaz de carregar nossos fardos. Esses detalhes revelam que o chamado de Jesus é profundo e multifacetado. Uma missão difícil, um custo alto, mas com a promessa de recompensa e consolo. Como você tem respondido a esse chamado? Frase para reflexão. Eu escolho descansar nos braços de Cristo, mesmo em meio à tempestade. Comente abaixo e compartilhe como essas lições impactaram sua jornada de fé. Recapitulando o que discutimos hoje, exploramos as lições transformadoras dos capítulos 10 e 11 de Mateus. 1.
O chamado para a missão. Mateus 10, 1 a 15. Jesus nos envia em uma missão sem promessas de conforto ou recompensas materiais. A missão é sobre servir ao próximo com amor e generosidade, sem esperar nada em troca. Pergunta levantada: estamos dispostos a servir assim, sem esperar algo em troca? O impacto prático disso é profundo. Ao servirmos desinteressadamente, nos aproximamos de Cristo e encontramos um propósito mais profundo em nossas ações. 2. O preço de seguir Jesus. Mateus 10, 16, 39. Seguir Jesus exige coragem, pois enfrentaremos perseguições e desafios. Jesus nos lembra que a verdadeira fidelidade é demonstrada quando colocamos a fé acima de tudo. Pergunta levantada: estamos preparados para pagar o preço de seguir a Cristo, mesmo em tempos difíceis? O impacto emocional disso é significativo. Ao aceitarmos o preço do discipulado, nossa fé se fortalece e vemos que, ao final, a recompensa é a presença de Cristo em nossas vidas. 3. O consolo nas dúvidas. Mateus 11, 1, 19. Mesmo João Batista, o precursor de Cristo, questiona se Jesus é realmente o Messias. Jesus responde às dúvidas com ações concretas de cura e transformação. Pergunta levantada: como lidamos com nossas dúvidas? O impacto prático disso é libertador. Saber que Jesus acolhe nossas dúvidas e as usa para nos aprofundar em nosso relacionamento com Ele, nos dá paz e confiança para continuar, mesmo quando não entendemos tudo. 4. O convite ao descanso. Mateus 11, 28, 30. Jesus nos convida a descansar nele, oferecendo alívio não apenas físico, mas espiritual. Pergunta levantada: estamos prontos para aceitar o descanso que ele nos oferece? Esse convite toca profundamente nossa alma, especialmente em um mundo tão agitado. Ao aceitarmos o descanso de Cristo, nossa ansiedade diminui e encontramos paz no meio das adversidades. Em resumo, as lições de Mateus 10 e 11 não são apenas para entendermos, mas para aplicarmos em nossa vida diária. Elas nos desafiam a viver uma fé verdadeira e prática, que vai além das palavras e se traduz em ações concretas. Como você está aplicando essas lições no seu cotidiano? Frase de reflexão: em Cristo encontramos propósito, força e descanso. Comente abaixo como essas palavras impactaram sua jornada e compartilhe sua experiência. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você se sentiu tocado por esse estudo sobre Mateus 10 e 11, eu te convido a continuar essa jornada de aprendizado e reflexão. Não perca os próximos vídeos, onde vamos aprofundar mais sobre a palavra de Deus e como ela se aplica à nossa vida. Confira também os vídeos recomendados na tela final. E para você que chegou até aqui, parabéns! Você é uma pessoa de sucesso e seu comprometimento com o aprendizado é admirável. Comente abaixo: eu cheguei até o final, sou persistente, eu vou vencer. E compartilhe essa mensagem com quem você acredita que precisa ouvir isso hoje. Lembre-se, cada passo que você dá em direção ao entendimento da palavra de Deus é um passo mais próximo da transformação que Ele deseja para você. Continue firme, porque grandes coisas estão por vir.